26 de junho de 2023. Nós estamos na segunda-feira da 12ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Sempre uma alegria nos encontrarmos sobremaneira numa segunda-feira, iniciarmos a nossa semana consagrando todos os nossos trabalhos, nossos estudos, a nossa correria, com toda certeza dessa semana, que não serão poucas, né? Consagrando ao Senhor para que Deus sempre nos proteja, nos preceda, abra caminhos nessa semana para nós, não é verdade? Meus queridos, nós vamos meditar a primeira leitura que a igreja nos propõe, é o texto de Gênesis capítulo 12, versículos do 1 ao 9. Naqueles dias, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua família e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te vou mostrar. Farei de ti um grande povo, e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome, de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E Abrão partiu, como o Senhor lhe havia dito, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando partiu de Harã. Ele levou consigo a sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os bens que possuíam, bem como todos os escravos que haviam adquirido em Harã. Partiram rumo à terra de Canaã, e ali chegaram. Abrão atravessou o país até o santuário de Siquém, até o carvalho de Moré. Os cananeus estavam então naquela terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei esta terra à tua descendência. Abrão ergueu ali um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. De lá deslocou-se em direção ao monte que estava a oriente de Betel, onde armou sua tenda, com Betel a ocidente e Ai a oriente. Ali construiu também um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Depois de acampamento em acampamento, Abrão foi até o Neguebe. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, hoje nós começamos a acompanhar a partir desse capítulo 12, o texto de Gênesis, a vocação de Abrão. Abrão partiu como o Senhor lhe havia dito, né? E Deus fala: Abrão, sai da tua terra, da tua família, da tua casa, do teu pai, e vai para a terra que eu te vou mostrar, né? Olha, Abrão é a figura do homem obediente. Nós o chamamos de pai da fé, não é? Porque de maneira cega Deus falou, ele simplesmente foi. Não sabia o que encontrar no caminho e não sabia o que encontrar no destino. Não sabia nem qual era o destino, simplesmente ele foi seguindo a voz de Deus, né? Depois de uma história de pecado que nós acompanhamos no Gênesis, né, no capítulo 3º do Gênesis, Adão e Eva, uma réstia de luz, né? A universal maldição, a desgraça, contrapõe-se agora a uma bênção, igualmente universal, que Deus concederá a todos os povos por meio de Abraão e de sua descendência. Que bonito, né? A maldição de Adão e Eva, a partir de Abraão, vai se tornar uma bênção. Isso é maravilhoso. O patriarca Abraão, meus queridos, ainda
é politeísta, tem um encontro fecundo com o Senhor do universo e da história. Ele deixa então sua gente, sua terra, por um novo destino. A migração à Palestina, que é a Terra Santa, foi certamente um episódio de um movimento migratório mais vasto, verificado mais ou menos no ano 1850 até 1800 antes de Cristo. Nós vemos esta migração que acontece não de maneira rápida, mas um pouco de certa maneira, paulatinamente, né? Então nós vemos, meus queridos, que Abrão, aquele que migra até a terra prometida, é o homem por excelência obediente. Ele ouve a promessa que Deus faz e ele vai, ele segue, ele não hesita, ele não tem medo, ele não tem dúvidas. Simplesmente ele sabe que é a presença do sobrenatural. Abraão adorava, como o padre acabou de dizer, era politeísta, adorava um monte de deuses. Mas agora ele está percebendo que não existe tantos deuses quanto ele pensava. A voz forte que fala com ele é uma única voz de um único Deus. Abraão haverá de se tornar um povo monoteísta, que serve um único Deus, um único Senhor. Né? E Deus tem a promessa de fazer dele um grande povo, né? Um grande povo, uma grande nação. Ele obedece a Deus. Meus queridos, quantas vezes na nossa vida, olha, é uma coisa muito curiosa, nós temos que tomar decisões. Quantas dessas decisões nós não sabemos o caminho mais assertivo a ser tomado, a ser assumido, a ser traçado? Quantas vezes a gente tem tomado decisões e a gente não sabe, mas o que eu vou fazer? Né? Às vezes eu, na pessoa de um sacerdote, às vezes atendo muita gente que vem fazer aconselhamento e as pessoas às vezes vêm procurar o padre e pensam que o padre tem uma resposta, né? A pessoa apresenta a problemática ou apresenta a situação que às vezes ela tem que tomar decisões, ela traz para o padre e ela quer ouvir do padre o que ela deve fazer. E não funciona desse jeito. Nós precisamos, para ouvirmos uma resposta eficaz, nós precisamos ser mais íntimos de Deus. Na nossa vida de oração pessoal, a nossa oração silenciosa, né? Pedir para Deus sinais e depois, conforme você vai vivendo o seu dia a dia, no seu trabalho, seus estudos, o que você faz na sua vida, começa a ser uma pessoa mais silenciosa e a perceber alguns sinais diferentes do que tem acontecido, da sua rotina. E é Deus quem vai mostrando os sinais quando a gente pede. Meus queridos, quando a gente pede sinais para Deus, Ele não deixa de nos apresentar sinais. Quando a gente não enxerga um sinal de alguma coisa que a gente pediu para Deus, na verdade é porque nós estamos com o olhar atribulado. Na verdade é porque nós estamos com o nosso ouvido barulhento, com o barulho do mundo, a tribulação do mundo de hoje. É preciso ouvir a Deus para Abraão poder sair e ir até a terra que Deus tinha preparado para ele, para Abraão, né, chegar a possuir aquele presente que Deus tinha. Ele primeiro teve de ouvir que Deus o havia mandado sair de onde ele estava. Ele ouviu a palavra de Deus que dizia: sai da tua terra, da tua família, da casa do teu pai, vai para a terra onde eu te vou mostrar. De que jeito Abraão ouviu? Ele ouviu no silêncio da sua intimidade, com a sua espiritualidade, com a sua disposição. Meu querido, minha querida, você é disposto a ouvir a Deus no seu dia a dia? Ou você simplesmente tem vivido os seus dias pior do que pagãos? Não reza, no início do seu dia você não invoca a bênção de Deus, não conversa com Deus, nem quando você está trabalhando, falando sozinho, como queira. Como você tem vivido essa percepção da voz de Deus? Você tem se permitido ouvir a Deus? Sabe, minha gente, a gente vai viver na vida da gente, a gente olha o mundo de hoje, as pessoas são assim, né? Cada um por si, Deus por todos,
as pessoas não se lembram mais de Deus, as pessoas não querem mais ir à igreja. Isso eu estou falando de maneira geral, né? É claro que você que deve estar me escutando deve ter uma caminhada mais séria, mais privilegiada na presença de Deus, mas falando de maneira geral, né? As pessoas não querem mais compromisso com a igreja. As pessoas não querem mais compromisso com Deus. Mas na hora que aperta o calo, aí quer que Deus conserte, quer que Deus resolva, quer que Deus faça as coisas conforme a pessoa acha que deve ser feito. Ora, o que Deus tem com você que você nunca esteve com Ele? Toque sua vida sozinho. Assuma agora a tribulação que apareceu na sua frente. Não é? É uma exortação meio justiceira, mas para a gente perceber, minha gente, que a gente precisa ser de Deus, tanto nos momentos ruins da vida, quanto nos momentos bons também. Sabe? A gente precisa levar uma vida mais orante, mais penitente. Como é difícil, povo, viver uma vida penitente. Como é difícil. Como é difícil. Eu vou dar um testemunho para vocês e eu sou uma pessoa muito espontânea. Eu falo abertamente. As pessoas, tem gente que gosta, tem gente que não, mas é o que tem para hoje. Dá um exemplo da minha paróquia aqui, né? Nós estávamos celebrando até sábado, né? Sábado foi dia de São João Batista, que é o padroeiro da minha paróquia aqui, onde eu estou, né? E nós fizemos uma trezena preparatória para a festa de São João Batista. Pergunta quantos paroquianos assumiram espiritualmente essa trezena. Quantos deixaram compromissos, deixaram familiares, deixaram outras coisas, novela, enfim, quantas pessoas abandonaram, fizeram um abandono de si para poder penitentemente viver este momento tão importante para uma dinâmica paroquial. Pouquíssima gente, né? Partilhando com vocês, pouquíssima gente. E aí entra uma coisa muito importante. O mandamento primeiro de Deus é muito categórico e radical. Amar a Deus sobre todas as coisas. E eu mostro amor por Deus sobre todas as coisas quando eu tenho que deixar alguma coisa para escolher a Deus. Né? Nós, meus queridos, como cristãos, estou dando exemplo da minha paróquia, eu dizia ao meu povo, né? O ciclo celebrativo mais importante que nós temos é o ciclo da Páscoa, a Quaresma e a Páscoa. Depois disso, em segundo lugar, o que temos de mais importante é o ciclo do Natal, tempo do Advento, tempo do Natal. Depois, em terceiro lugar, é um ciclo festivo do patrono da igreja local. Eu dizia para o meu povo, o que nós estamos celebrando nessa trezena, né, claro que eu estou dando um exemplo da minha vida para vocês, né? É a terceira coisa mais importante da nossa vida de fé. Quantos aqui estão vivendo a terceira coisa mais importante da vida, da caminhada da igreja? Quantos estão vivendo? Meia dúzia? Então, nós temos que encarar a vida de maneira mais espiritual, mais penitente. Aí eu vou encarar, eu vou fazer penitência, eu vou fazer essa novena, eu vou rezar a novena de Santa Rita, eu vou rezar a novena das Rosas, Santa Teresinha, eu vou fazer tal penitência, e de penitência em penitência, a gente vai se aproximando de Deus. Você precisa colocar Deus sobre todas as coisas na sua vida e parar de colocar outras coisas, o seu trabalho, né? As suas buscas, outras coisas. Você precisa ter uma vida mais organizada, uma vida espiritual mais organizada. A palavra de hoje diz, Deus diz para Abraão, sai da tua terra, larga a casa da tua família, a casa do teu pai e vai para onde eu te mandar. Ser de Deus de maneira verdadeira exige deixar alguma coisa. Se você está vivendo uma vida espiritual acomodada, você ainda não está agradando a Deus. É uma coisa radical, minha gente. Radical. Nós já temos tantas fragilidades em nós, né? Eu, como ministro, percebo em mim tanta indignidade de servir a igreja, o altar,
Imagine se eu não cumprisse de maneira penitente, com disciplina, coisas que no fundo são tão fáceis e são tão poucas para Deus. E nós vemos que hoje em dia as pessoas nem isso estão fazendo. Será que você que está me ouvindo não é um desses que não está fazendo o mínimo? O mínimo? Né? Então, é para a gente refletir. Eu sempre falo dos mandamentos da igreja, né? Nós já estamos se estendendo no tempo aqui, mas são muitos exemplos. Que eu dei um exemplo da minha trezena aqui de São João, mas podia ter dado tantos outros exemplos, né? Tantos outros exemplos. Por exemplo, os mandamentos da igreja, como eu acabei de dizer, a igreja tem 5 mandamentos. O primeiro deles é guardar domingos e festas de guarda, que é não somente um mandamento, além de ser um mandamento da igreja, de maneira muito mais importante, é um dos mandamentos do decálogo, da lei de Deus. Né? É um dos mandamentos da lei de Deus. Ir à missa todos os finais de semana e em dias de preceito. Pois tem católico, pois tem paroquiano, pois pode ser você que está escutando essa mensagem que falta a missa em fim de semana. Por quê? Porque tem coisa mais importante do que obedecer a Deus. Tem o churrasco, a viagem, né? A preguiça. Outro mandamento, a gente pode falar tanta coisa. 5 mandamentos da igreja e tem gente que não cumpre. Será que a gente está deixando a terra? Deixar a terra significa deixar a vida acomodada. Você precisa ser mais disciplinar. Disciplina. Penitência. Né? Ainda voltando ao meu padroeiro, que me marcou muito esses dias, né? São João. São João era um homem ferrado, minha gente. Né? O evangelho faz questão de dizer que comia gafanhoto, vivia no deserto, comia mel, era um silvestre, era um homem rude consigo mesmo. Quem é muito de mimimi, ixi, não vive o evangelho. Não cumpre o mínimo do evangelho. E Deus nos ajude a refletir um pouco essa palavra. A gente precisa ser mais de Deus, deixar terras. Deixar terra. Se precisa, eu deixo o meu jogo, o meu esporte, a minha coisa, porque ir à missa para mim, estar junto do meu amado, do meu Senhor, daquele que eu amo sobre todas as coisas, é muito mais importante do que o jogo, do que o churrasco, do que o compromisso. Quantas vezes você colocou churrascos, jogos, amigos e tantas outras coisas na frente de Deus? Você não deixou terra nenhuma por Deus. Sejamos do agrado do Senhor, meus queridos, que nós possamos dar esse passo de conversão. Desejo uma semana abençoada e a palavra de hoje muito dura para todos nós, que nos ajude a nos convertermos um pouco mais. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.